Oi, pessoal! Episódio mais do que especial. Mês de férias é mês de curtição de pauta, de decoração. Tá todo mundo ali curtindo aqueles momentos de relaxamento, férias. Afinal, a gente trabalha o ano inteiro para isso. E a gente tem que ter inspiração de vida e decoração com elas, arquitetura e interiores Protea. Meninas, muito obrigada por estarem aqui. Natália, Samantha, sejam bem-vindas. Obrigada a você. Prazer é nosso estar aqui. Obrigada pela oportunidade, né? Primeiro, de poder estar falando um pouco, né, sobre o nosso trabalho, o quão importante ele é em tantos momentos, né? Nas férias, por que não, né? Férias não é só curtição, é pensar também em como o nosso trabalho influencia, né, nesse momento também de lazer. E como transpor esse sonho também em realidade, né, num ano que vem por aí. E essa temporada é muito especial. Tem o apoio, para não esquecer ninguém, da Alamanda, Aromiarte, Casa Pinese, Sala Bela, Estúdio 483 e Estabilitar. Olha só que legal esse time aí patrocinando essa temporada mais do que especial. Numa collab que você também encontra a matéria que a gente vai mostrar aqui na revista Expressão, que é uma revista regional do ABC Paulista. Meninas, vamos começar. Eu queria que vocês me contassem como vocês se apaixonaram por essa profissão. Começou na infância? Quem começa? Bom, vou falar primeiro, então. Assim, eu sempre gostei de trabalhos manuais, né, artes plásticas, até um sonho meu um dia trabalhar com cerâmica, assim, eu sempre gostei dessa parte de manual, né? E aí, eu não tenho ninguém na minha família no ramo, mas a arquitetura sempre foi um caminho, assim, que eu imaginei seguir. E aí, me apaixonei na faculdade, né, principalmente quando a gente fazia as maquetes, aquele volume, enfim. E aí, interiores, acho que acaba mais ainda a gente voltado mais pro detalhe, né? Que eu acho que o trabalho manual também traz isso. Então, eu acabei seguindo mais para a parte de interiores, que foi o que me despertou um amor maior. E a Samantha? Eu, na verdade, também não vim, né, de uma família já que tinha essa coisa de obras, de arquitetura, né? Não foi o caso. Mas eu fiz curso técnico no colégio e aí eu fui fazer um estágio de secretariado na GM, aqui no ABC Paulista, né? E aí, numa das passagens de departamentos que eu fiquei, cobrindo uma temporada de uma pessoa, aí eu fiquei num departamento de layout industrial. E foi aí que eu descobri que, nossa, eu queria muito fazer arquitetura, eu queria muito seguir essa linha de projetos. E assim foi. Eu fui efetivada, eu ainda trabalhei mais 6 anos na GM e fiquei lá minha faculdade toda, já virei coordenadora de obras lá, né? Então eu tive, assim, um pouco da parte mais bruta, né, eu acho, de obras, assim, né, eu comecei mais pela parte bruta mesmo, e aí depois que eu fui refinando isso, então depois que eu decidi que era isso que eu queria fazer da minha vida, eu saí para poder me especializar, e aí eu fiz um curso de design de interiores, então eu tenho a formação em arquitetura e design de interiores, e aí foi, então, uma questão de experiências e chegar onde a gente está hoje aí, com toda essa bagagem aí de trabalho. E a Natália, né? Eu acho importante esse primeiro bate-papo, porque a gente inspira muitos profissionais que estão começando, pensando em cursar arquitetura. E você, saiu da faculdade ou já estava na faculdade? Foi trabalhar onde? Quais as suas primeiras experiências? Então, na faculdade, primeiro eu comecei no ABC, né? Eu trabalhei com a Cláudia Lorenzini, e aí eu já era amiga da família, enfim, trabalhei um pouco com ela. Mas como eu estudava em São Paulo, aí eu acabei buscando escritórios de lá, trabalhei em alguns escritórios grandes de São Paulo, até com vários profissionais. E aí foi onde eu conheci interiores, né? Porque até então eu trabalhei em prefeitura. Aí quando eu cheguei em interiores, eu me apaixonei por interiores. E aí eu senti a necessidade de voltar para a ABC, porque era muito longe, já estava no final da faculdade. Eu já tinha me formado, na verdade. E aí eu trabalhei com a Maximira, e aí fiquei acho que uns 3 anos lá. Foi onde eu peguei uma bagagem boa de interiores.
E foi também onde eu falei, não, eu quero ir para a obra, porque quando você trabalha dentro do escritório, você fica muito em projeto, né? Você acaba, o profissional que acaba indo nas obras, né? E os funcionários ficam mais no escritório. E eu sentia essa necessidade de conhecer o que acontecia do projeto, como que era executado. E aí, lá no escritório dela, eu comecei a acompanhar a obra, e eu me apaixonei pela obra. A obra é um bicho, assim, de 7 cabeças, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Se você souber gerenciar as pessoas, eu acho que é muito gratificante, né? Foi até por conta disso que o nosso escritório surgiu, né? Já de um gancho para essa parte. A gente sentiu a necessidade, por exemplo, de ter um segmento, uma pessoa que ficasse nas obras e se responsabilizasse pelas obras. E eu era boa nisso, né? Sou boa nisso. E a Samantha cuida da parte de loja, especificação com cliente em loja, que também tem que ter muito detalhe, né? Você tem que ter muita atenção quantitativa de material, se está tudo certo naquele pedido, a cor do tecido. São muitos detalhes interiores, né? Então, foi aí que a gente se uniu e falou assim, não, a gente precisa... São duas partes que juntos vão formar um time forte aí. Vão formar um time forte, um escritório bacana, com mais profissional, assim. E isso aconteceu quando? Quando que vocês, né, tinham uma carreira solo, cada uma com o seu escritório, e decidiram se juntar? Foi há 5 anos, né? Mais ou menos uns 5 anos que a gente, né, já era amigas e tal, de profissão, né, de festa, de eventos e tal, e aí a gente conversando, a gente sentiu que realmente podia se unir e criar essa força aí, né? Então, foi sucesso dali pra frente, né? Eu acho que foi uma sociedade, assim, uma parceria que deu muito certo, não só também, eu acho que é legal a gente falar isso, assim, não só também pelo profissionalismo que a gente tinha e que a gente identificou uma na outra, mas também, assim, de princípios que eu acho que a gente sempre adotou e era uma premissa para nós, assim, sabe? De respeito, de amizade, né? De não ter aquela coisa de orgulho, de competição, de a minha opinião sabe? Tem que prevalecer em cima da sua, isso não existe. É um casamento, a gente fala que ela é minha marida. É um casamento, a gente tem que de vez em quando engolir e falar assim, hoje tá de TPM, não vamos falar, sabe? Você tem que ter um jeito, como você faz com seu marido, né? E como em qualquer relação, né? De amizade. Exato. E acho que, assim, o fato da gente ter sempre isso em mente, eu acho que fez com que também desse muito certo, né? Porque a gente tem muito respeito uma pela outra, a gente, né, coloca questões de valores, assim, no nosso trabalho, o que veio da nossa vida é reflexo, entendeu? Do que a gente aplica no nosso trabalho. Então, aí juntou com aquilo que a gente gostava de fazer e que acho que a gente, né, modéstia à parte, a gente fazia bem, então eu acho que virou um casamento, assim, perfeito, porque não tem como dar errado. Uma hora dá uma coisa aqui, uma ali, mas, né, a gente tem essa força de levantar, de ir, de entender, né, o projeto como um todo. Um projeto que eu digo não só do cliente, mas o nosso projeto, que a gente projeta para nós, na nossa vida, na nossa família e no nosso escritório, né? Então, eu acho que são as bases, né, que a gente forma, que se uma coisa não tá boa, as outras começam a desmoronar, né? Então, eu acho que como a gente tem muito isso de valores pessoais, então é o que faz a gente estar sempre numa evolução constante, né? Então, acho que isso é importante também. Muito legal, tem um minuto aqui de pausa que a gente vai falar disso, de empreendedorismo feminino, né? E aí, as duas são mães, e eu queria que vocês contassem um pouquinho, porque isso que a Samantha falou tem a ver com essa tolerância necessária. Sim. A parceria que a gente fala, nossa, sororidade é tão bonito, mas é inexistente. Só que não, vocês se juntaram num momento mais maduro, sim, da profissão e como mulheres, né? Sim. E aí, colocando cada uma com o seu papel, mas o teu limite começa onde o meu termina, e assim vai, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa força, né? Que a gente estava falando de branding,
que elas deixaram, né, os nomes pessoais de lado e assumiram o Protea, né? Sim. Esse nome forte, mas que demonstra que uma está ausente, a outra está presente e o cliente vai ser sempre atendido, é isso? A gente achou, né, que era assim fundamental ter efetivar uma marca, né, um nome, uma empresa, né, porque já existia um escritório que era o sobrenome dela, já existia um escritório que era um sobrenome. Qual que a gente vai usar? Putz, mas assim, não cabia mais a gente usar isso, sabe? E a gente entendeu e a gente analisou que a gente queria ser mais do que um sobrenome, né? A gente tinha que ser mais. Não só por uma questão de reforçar um nome, de reforçar uma marca, de ter um profissionalismo inserido ali naquele nome, né? Que a gente queria dar essa força. E o nome, a Natália depois vai falar um pouco sobre o nome, que ela gosta dessa parte. Mas, assim, eu acho que a gente precisava criar uma empresa de arquitetura que as pessoas sentissem confiança não só em nós, não só ter aquela coisa da empatia, do carisma. Eu gosto muito da Natália, ou eu gosto mais da Samantha. Tá bom, não tem problema, porque a gente entende, né? Eu acho que a gente tem essa maturidade hoje, de que talvez você vai contratar o nosso escritório e que, de fato, você se identifica mais com ela ou você se identifica mais comigo. E a gente já não fica muito chateada mais com isso, né? Porque é natural, é o ser humano, né? É muito tranquilo. Mas o que a gente pensa que é muito importante você entender é que se a Natália precisa se ausentar ou eu preciso me ausentar em algum momento, o escritório que você contratou não vai te deixar na mão. Porque existe um projeto maior por trás de Samantha, pessoa física, Natália, pessoa física. Existe a Protea, que vai te atender e não vai te deixar na mão em nenhum momento. Então, a gente tinha muito essa preocupação de criar um escritório que passasse essa força para o cliente. Essa estrutura, entendeu? Pode falar um pouquinho da Protea? Bom, o nome Protea, como que surgiu, né? Eu fui para a África em viagem e eu conheci essa flor lá. Ela não era muito conhecida aqui no Brasil, só acho que uns 6 anos atrás. E é uma flor que é símbolo de lá, de resistência, de força, do feminino, né? E eu achei muito bonito quando uma pessoa me contou e eu vi isso. Ela nasce no meio das pedras, num lugar árido. E ela é enorme, é majestosa. E eu fiquei apaixonada pela flor. E aí eu voltei, e aí a gente se uniu e a gente ficou, que nome que nós vamos dar? Que nome? E aí eu falei da Protea, porque eu achei linda. E não era uma flor muito conhecida, tanto que no começo a gente tinha que explicar muito o que era. As pessoas não sabiam nem pronunciar, não conseguia pronunciar muito bem o nome. Hoje, né, tá aí em todos as casa-cor, né? A gente vê Protea, ela se tornou uma flor muito nobre, assim, né? Mas ela é uma flor muito bonita e a gente queria um escritório forte, feminino, que resistisse às intempéries. Então, a gente achou que o nome era perfeito para isso. Ai, adoro. A gente ficaria aqui horas e horas falando desse empreendedorismo feminino, que eu sou apaixonada. Mas, meninas, vamos lá. Divisão de trabalhos. A gente tem um processo de trabalho aí na Protea. Como funciona essa divisão? Quem cuida do quê? Vocês têm equipe? Como que é esse respaldo com parceiros? Olha, a gente... É engraçado, a Samantha falou sobre as pessoas se identificarem. Nossos gostos pessoais, inclusive, são bem diferentes. A casa da Natália é de um estilo arquitetônico, a casa da Samantha é de outro estilo e a Protea é outro estilo. É muito bacana isso. Então, assim, a gente desenvolve o projeto junto. Então, chega o projeto do cliente, a gente faz todas as reuniões, desenvolve o estudo de layout, de volume, tudo junto, né? Para exatamente ter um pouquinho do meu, um pouquinho do dela, o cliente, né? A gente fala que não tem que ter o meu rosto nem o dela, tem que ter o gosto do cliente.
cliente contratou a gente, ele tem, claro, a gente tem que direcionar ele dentro do caminho de tem muita coisa para colocar. Então a gente vai direcionar para ficar algo harmônico, né, e coerente, mas no gosto dele. Então você pode ver que tem obras nossas, né? Hoje a gente vai mostrar uma só, mas tem vários estilos, não tem um estilo só. Tem uma que é colorida, tem outra que é mais neutra, enfim, porque é o estilo do cliente. E a gente direciona dentro do estilo dele. Então, a gente desenvolve junto o projeto, o 3D, tudo. Com isso pronto, essa cara, né, pronta, aí a gente se separa nas funções de escritório. Que aí eu cuido da parte de obra, né, que aí já é uma fase depois. Primeiro a Samantha pega esse projeto e vai com o cliente em loja específica. Você quer falar um pouco? Aí a gente tem essa divisão, né? Definido o layout, então aí eu passo uma temporada, né? A gente fala que é uma temporada, eu passo uma temporada comigo, que aí a gente faz toda a especificação dos materiais, aí eu acompanho todo, o cliente em todas as lojas, fazendo a definição. Porque por mais que você tenha já uma cara, então você chega numa loja, né? Cortina. Então, ela manda. A gente foi lá e a gente escolheu, definiu um tipo de cortina, uma prega. Mas aí eu falo que cada coisa que a gente vai orçar é um mundo à parte, né? Cada parafuso, você tem 10 para explicar. E a gente faz esse trabalho. A gente não quer que o cliente tenha dúvida. Então, por exemplo, ele escolheu um piso X, então, mas por que esse piso? Por que é esse e não aqueles outros 70 que existem? Então, a gente faz questão de explicar e a decisão final é sempre do cliente, mas é minha função, tecnicamente, também encaminhar. Deixar isso encaminhado. Então, esse trabalho quem faz sou eu. Então, a gente faz uma triagem, faz os orçamentos, leva nas lojas, definiu tudo. Toda a parte administrativa, burocrática, né? Aí, correção dos projetos, toda essa parte. Finalizado isso, a gente começa a obra. Aí a Natália entra e aí ela faz toda a administração. E aí eu acho legal a gente também contar um pouco, né, desses bastidores que às vezes o cliente não percebe, mas assim, de cada obrinha que a gente pega, eu não faço ideia, a gente nunca fez essa conta, mas a gente tem mais de 150 grupos. Sim, mais. E com então, todos assim, os nossos fornecedores. E aí tem o mesmo fornecedor que a gente tem, a equipe de venda, equipe de pós-venda e equipe de obra. Porque a equipe de venda é onde... Porque não somos só nós duas, nós temos outras pessoas dentro da Protec que nos ajudam. Então, pegar o projeto e aí tem que destrinchar. Tem orçamento de vários itens. Então, manda no grupo de orçamento. Aí, fechou, né? Vai para o grupo de pós-venda, que é para entrega. E eu vou lá, olha, chegou um material quebrado. Toda essa conferência a gente faz, desde a hora que compra até a hora que entrega. Às vezes entregou um produto errado, um produto riscado, quebrado, ou tá faltando alguma coisa que ainda não chegou. A gente tem o grupo de... por isso que é importante, assim, porque as pessoas, eu acho que elas, né, pensam, como que eu escolhi tudo numa loja com a Samantha e a Natália vai saber como é que funciona depois, na hora que chega isso na obra. Então, é justamente isso. A gente tem todos esses grupos, por mais que ela não tá lá na loja me ajudando a escolher. Mas eu sei o tecido, o número do tecido, tudo que foi escolhido. Tá tudo no grupo. Todas as pra conferência também, a hora que vai chegar, Exato. né? Então, a gente compatibiliza todas essas informações. Sim. Por mais que a gente tenha um 3D que já direciona o que vai ser, você chegar na loja, tem uma infinidade de opções de acabamentos. Por exemplo, aquele, sei lá, poltrona azul. Mas tem um azul dessa cor, um azul dessa cor. Tem um tecido com linho, tem um tecido com uma... Então, assim, eu preciso saber o que foi. Até para conferir, porque já aconteceu, né? É normal, são seres humanos. Não, é um número que a pessoa escreve no pedido, às vezes para implantar. Às vezes o número tá certo, mas vem um verde na obra. Opa, mas por que veio verde? É verde ou não tem nada azul? Verde aqui. Aí a gente tem todo esse controle através dos nossos grupos, tudo fica documentado. Porque eu não tô lá para saber o que aconteceu, eu tô na obra, entendeu? Então é necessário isso, a gente tem esse trabalho de... E é meramente impossível a gente também lembrar de tudo, né? Assim, é muita gente, é muita obra. É muita informação. É um tempo que você, né, de quando você define um projeto
já leva um tempo para você especificar o material. Daí até esse material chegar na obra, começar a ser instalado ou Passa entregue, por muita gente. uma cadeira. Até essa cadeira chegar, são meses. É meramente impossível a gente lembrar. E vários projetos ao mesmo tempo. Exatamente, não tem como, né? E esse escritório tem projeto, hein, gente? E vamos ver projeto? Que vocês gostam mesmo é dessa parte. E elas escolheram um, que a gente vai falar de cada especificação por aqui. Meninas, interior de São Paulo é o sonho de todo mundo que mora no ABC. Sim. Se você conversar, né, eu falo, 99% das pessoas que moram aqui querem mudar um dia para um lugar mais tranquilo. Ai, todo mundo precisa ter uma válvula de escape. Um refúgio, né? É necessário nos dias de hoje. E aí conta, uma moradia para essa família, uma casa de veraneio, já eram clientes de vocês? Qual a história com esse cliente? Então, já é uma cliente muito querida, né? Ela já faz parte aí do nosso histórico, né? Da Proteia. E eu acho que isso é muito legal da gente falar, porque quando a gente estabelece esse vínculo com o cliente, é uma coisa que flui, assim, de uma maneira tão gostosa, né? Uma coisa tão legal. E ela é uma pessoa muito especial aí pra gente, convidou a gente para participar desse projeto maravilhoso. É uma casa de descanso por hora, mas que a gente entende que no futuro talvez seja um refúgio definitivo para ela, né? Então, felizmente a gente está participando desse processo e felizmente ela entende, né, o valor de você ter um profissional acompanhando nas escolhas, de ter produtos de qualidade, produtos que são para a vida, né? Que não são coisas que a gente vai perder em pouco tempo, né? Porque aí a Então, gente fala de um projeto perene, né? Ele não é, ele tem a gente quer que ele seja atemporal no Sim. sentido também de ser um refúgio Exato. futuro. Sim. Talvez até num futuro muito breve. Então a gente tem todo um processo aí que vocês participaram, né? Paralelo aí, né? A aprovação desse projeto. E vocês cuidaram também de aprovação aí de todos os elementos. Fachada externa, área de lazer, as escolhas de todo esse mobiliário externo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho desse trabalho de fachada mesmo, de estrutura dessa casa lindíssima. Tem alguns elementos que a gente entende que são fundamentais e que a gente trabalhou bem de perto, que é também a questão de iluminação, né? O projeto de iluminação, ele tem que ser bem executado, porque senão põe por água abaixo também uma série de coisas que a gente especifica lá na frente. Então, por isso que a complexidade de um projeto, ela é maravilhosa, né? Porque se você não entende a necessidade de um item lá na hora do projeto, quando é só um papel, quando a gente entra para fazer toda essa parte de especificação, de mobiliário, de cadeira, de guarda-sol, não adianta nada disso se de repente a gente não fez uma iluminação adequada. Ah, que lindo isso tudo de dia, mas e à noite? Um dia que tá super calor e você quer fazer um negócio à noite, na piscina. Então, a gente tem também, né, essa parte de projeto. Eu acho super importante. E aí, não só, né, a parte de projeto, que é mais essa parte que envolve a obra, mas o mobiliário. Entender o que é um mobiliário adequado para esse tipo de situação, né? Uma casa no interior é muito calor. Então, o que resiste a isso, né? O sol, a chuva, ao vento, o que vai durar, o que não vai, aonde encontrar esses produtos, né? Ter fornecedores que te dão esse respaldo, te dão esse feedback e são parceiros de fato, né? Porque também algumas coisas a gente tem dúvida, né? E a gente precisa de bons parceiros, de boas lojas que auxiliam a gente também nessa parte, né? Então, eu não sei nem muito bem, assim, porque tudo a gente ajudou a escolher, né? Desde a escolha, assim, do piso que não queima o pé, até a cor dessa almofada e qual é o tipo de tecido que a gente tem que usar nesse mobiliário. Então, assim, é uma casa muito especial pra gente, porque a gente participou, assim, de verdade, em cada detalhe que está nele, assim.
E você tocou num ponto bacana, a gente até conversou nos bastidores, que até o paisagismo, né? Sim. Teve um olhar muito peculiar, até por essa questão mesmo, que a gente está com um calor escaldante aqui. Imagina no interior, né? Que a gente Sim. conversa com muita gente. Então, a gente tem que ter espécies que tem que ter durabilidade, né? Sim. Um processo também, eu queria que vocês contassem também um pouquinho, que é uma área de lazer super funcional. O que que a gente tem do lado de fora da casa? A gente tem a piscina, a gente tem... eu queria que vocês explicassem um pouquinho daquele gazebo. Bom, a gente tem essa área, né, de gazebo com espaços de relaxamento, tem toda uma iluminação também aconchegante para esse espaço. É uma característica legal desse projeto é que eu não sei se tem alguma foto. Nessa viga aqui escura tem uma cascata. Então, assim, é também para um momento de se refrescar na piscina. Então, a gente criou essa cascata que cai dentro da piscina. Então, também é um ambiente com barulho de água. Para criar aquele clima, um spa, né, o gazebo, enfim, todos esses elementos para trazer exatamente sair da cidade e trazer você para dentro de um lugar que te remete à natureza, né, à água, à terra, enfim. Então, E essa obra, meninas, durou quanto tempo? Durou uns 2 anos, né? Mais ou menos. Desde a construção ela saiu do zero, né? Era um terreno e aí foi construída. Então, até chegar nessa parte de detalhe final, que a gente pôs até esse prato que tá na mesa, entendeu? Para chegar aí demorou uns 2 anos. E toda essa execução foi acompanhada de perto, que tem as chamadas visitas técnicas, que a gente vai na obra, né? Sim. E foram muitas visitas, Natália? Foram muitas. A Samantha me ajudou, né? Aí não dava, né? Como também demorou bastante, né? Teve a minha gestação no meio e tudo. Então, essa parte, principalmente a parte final, ela encabeçou. É legal porque nós duas fazemos as duas coisas. Eu já especifiquei um dia no escritório e ela também já tocou obra. Então, a gente sabe fazer tudo, mas cada uma toca um segmento. Mas a parte de obra a gente visitou bastante, né? Para chegar nesse detalhe tem que estar acompanhando de perto, não tem jeito, né? Então, mas para o resultado final ficar assim, é muito gostoso. A gente visitou e continua aí visitando, enfim, chegamos agora, faz pouco tempo que a gente levou essa parte de ambientação, né, para cliente passar o Natal, enfim, ficou muito bonito, a gente ficou muito feliz com o resultado. Vamos voltar só na foto anterior, isso. A gente começa então, a gente tem esse pé direito alto, né, e aí a gente tem de todos, eu queria, da parte, né, do segundo andar, a gente consegue ver toda a parte social dessa casa. E a gente tem tudo integrado, né? Exatamente. Tem uma integração, assim, total. E é muito legal até que quando você passeia lá em cima, assim, a visão que você tem de lá de baixo, assim, é uma coisa fantástica, é muito bacana, né? E aí esse espaço, a gente tornou ele, assim, aconchegante, né? Usando cortinas com pé direito duplo. Então, você também... Acho importante a gente falar, né? A questão que a gente estava falando do calor, que, assim, como a gente traz um conforto térmico também para uma sala com essa dimensão, com mármores, com pisos, né? Que, teoricamente, você... ajuda, mas não é o suficiente, né? Então, como é que a gente fez isso? Então, você tem aí o uso de persianas tela solar, que vão proteger, que vão fazer um filtro bom, né, para essa sala. Porque você imagina, o sol de final de tarde todinho pega aqui. A gente quis bastante vidro, porque, né, você tem toda uma área Porque externa maravilhoso. Pra você trazer, mas você também tem que, de vez em quando, poder se proteger disso, né? Exato. Então, você tem a proteção num momento ali, né, de calor intenso. Então, você tem essa proteção que você consegue trazer. Essas persianas, elas podem descer até o pavimento térreo aqui. E aí, não, tá fresco, tá legal, mas tá muito claro. Eu também tô querendo trazer uma luminosidade
mais amena. Então, você tem aí as cortinas de tela, que são maravilhosas, tudo automatizado. Então, fala, nossa, mas como que faz para ficar abrindo e fechando uma peça tão Pesado. grande, peça pesado? pesada. Não, isso é tudo motorizado, tudo na automação, maravilhoso. Então, é uma questão que eu acho que é importante a gente sempre falar para casas com esse perfil, né? De que as pessoas querem fazer tudo muito vidro, mas a gente tem que pensar nessa questão de como também trazer um aconchego, porque na hora cansa também, né? Muito sol, Cansa. muita luz. Então, eu acho que é importante pensar nisso. E é importante pensar isso no começo, porque para estar motorizado no final da obra, que é praticamente uma das últimas coisas que você veste na casa, são as cortinas. Você tem que ter a elétrica feita, o reforço, porque é uma peça pesada. Enfim, então tem toda uma questão de obra que às vezes o cliente nem sabe. Chega no fala, queria tanto. Não, a gente tem que. Tudo isso tem A que gente ser tem que conversado querer no começo. lá atrás, né? Exato. Isso tem que ser conversado no começo. Porque a provisão tem que ser feita no início, exato, né? Exato. Para funcionar, né? Porque imagina, esse motor, essas peças são enormes, pé direito duplo, né? E vãos largos. Então, isso tem que ser. Por isso que a gente fala, o projeto é um livro que ele começa numa página, ele vai contando várias histórias. Essa última página tem um capítulo ali no Exato. começo para falar dela, entendeu? Então vamos lá, meninas. Aí a gente tem toda uma setorização também, né? Sim. Vocês colocaram a lareira para os dias de inverno, que a gente vai ter ainda. Parece que não, mas vai ter ainda. Interior tem, Interior cai tem, bastante né? E essa é uma temperatura. região que cai mesmo a temperatura, né? E aí a gente tem também na próxima foto detalhes que estão em evidência, vão continuar por um longo período, que são os painéis de madeira com um lavabo aí que está escondido no mimetizado, né? Eu acho que é legal a gente falar assim do. Mas por que que a gente fez essa marcenaria com todos esses detalhes? E por que que é uma parede inteira? Ela sobe, inclusive, né, para esse pé direito. É uma parede, assim, que teve um destaque bacana. Mas por que que a gente fez essa parede aí, desse jeito, com essa cor, com esse acabamento? Porque a gente tinha... como é tudo muito integrado e a cliente queria muito ter um piso claro, com características de marmorizado. Se você simplesmente deixa tudo muito branco, muito claro, muito clean, é bonito. É uma questão também de estilo, né? Isso que a Natália falou no início, que a gente sempre tem que entender o estilo de cada um, a individualidade de cada um. Mas a gente entende, aí entra um pouco do nosso papel. A gente entende que para um espaço assim todo muito marmorizado, a gente precisa trazer Elementos aconchegantes. Um abraço da madeira, né? O quentinho, né? Exato. Então, tudo tem um motivo. Não tá essa marcenaria linda, cor. maravilhosa, ela não tá aí à toa só para esconder uma porta, ela está aí por alguma razão. Então, é importante a gente falar assim, como a gente chega em determinados elementos e como é que existe, como é construído de fato um projeto, né? Então é isso, é a junção de um item com outro, uma cor, um acabamento. Então, mesclar isso tudo, exato, mesclar tudo, isso tá. tudo não é à toa, não é à toa, né? E aí o resultado é esse que ficou muito bonito. Essa marcenaria, ela ela é super imponente, assim, ela tá muito estrategicamente nesse local, então acho importante a gente Dá um colocar tá isso. muito mesmo em a hora que alta a também a pessoa- questão das portas mimetizadas, né? Sim. Você quer que o seu lavabo esteja integrado, mas você não quer um banheiro entrando Uma na porta, sala, uma porta de banheiro na sua sala. Então, o mimetizado veio e a gente tá usando muito, né? E é muito bacana você conseguir criar um ambiente com essa cara aconchegante, madeira e esconder. São as estratégias, né, que a gente usa. E chega num resultado como esse, né? E aí é um cinema. É né? um cinema. E esse cinema também a gente tem todos os elementos para trazer a acústica, o escurinho, né? Sim. Tão desejado para a gente ter os momentos ali de curtição mesmo da família.
E para entrar no clima aí do que a gente está assistindo. Eu queria que vocês contassem das soluções mesmo. Eu acho legal falar desse cinema, né? Porque as pessoas falam, nossa, é um pórtico que bastante projeto tem esse tipo de pórtico, né? Que envolve, que causa, assim, essa coisa da iluminação, que quando você baixa a luz, fica uma luz mesmo de cinema, como um cinema mesmo de shopping. Mas também tem uma razão isso tudo, uma solução, porque a gente tem cabos e cabos e mais cabos de chegando nesse lugar. Casa, né? A casa inteira tem automação, tem elétrica, tem tudo. Então, tem que chegar em algum lugar, num quadro, né? E tem que ser num lugar... E mais de um, às vezes, né? E aí a gente fez a solução, então foi através dos painéis para esconder esses cabos, esses quadros de elétrica, de passagem, de telefonia, enfim. Estão todos escondidos aí, não dá para ver. Através do ripado, a gente usou, né, fez uso do ripado para esconder aí a porta de acesso, mas então, além de ter a estética, a gente tem a solução de um problema, né? Eu acho que isso é importante. Você pegar um problema e achar uma solução estética, porque às vezes a gente tem um problema e acha uma solução que não é estética. A gente vê isso muito quando o cliente resolve por conta, assim, você fala, putz, mas podia ter feito isso, aquilo outro. Que aí você resolve um problema e deixa bonito, né? Então, foi a situação nesse cinema, né? E aí, de novo, também, né? Só falando um pouco também da parte da importância de você ter produtos adequados de fechamento de esquadrias, né? Das janelas. Então, não só aí, nesse caso, protege do sol, porque eu tenho uma janela enorme aí atrás, mas também da claridade, enfim, se você fecha isso aqui, fica de verdade igual um cinema, veda. E nesse caso, não é uma tela solar, obviamente, porque a tela solar, ela é toda... tem microfurinhos, né? Então, aqui a gente usou blackouts e... zero luminosidade fica nesse espaço, né? E aí a marcenaria que vem também para abraçar isso de uma maneira total. Essa frente, né, da televisão, ela conversa completamente com a parte lá do fundo, que foi a solução que a gente usou para automação, né? E aí tem vários equipamentos, né? E também a gente, por exemplo, você não quer que fique um monte de equipamento sujo com empoeirado, um monte de nicho, um monte de informação. Então, essas portas são reflecta, então a pessoa consegue, através do controle, sem abrir nada, ligar, desligar, trocar de canal, com tudo que tá dentro. Tem um monte de equipamento aí dentro, protegido de poeira, enfim, de calor e tal. E foi essa solução estética, né? Ficar lindo pro home e funcional também, né? Eu só queria falar uma coisinha também, que foi uma exigência da cliente. Ela pediu pra gente que ela queria... Ela tem gêmeos, né? Então, ela tem crianças pequenas. Então, ela falou, não, eu quero que os sofás sejam de couro, porque é um lugar para usar, de verdade, pode entende? Cair pipoca, pode cair pipoca, lanche. Então, assim... Então, a gente também teve esse cuidado de trazer não só a estrutura de um produto bom, resistente, mas também que o acabamento final dele fosse compatível com essa realidade dela, né? E isso é muito importante, porque como é uma casa, uma moradia, né? Que eles vão para fugir mesmo da vida urbana louca, eles têm que aproveitar ao máximo. Exato. E as crianças estão crescendo, né? E elas têm que aproveitar, passa rápido, né? Exato. E aí a gente tem cor também, né? Em pontos lindo. estratégicos, lindos. Por mais que os neutros da vez aí estejam presentes, verde, um cor ali caramelo que lembra o terracota. A gente tem cor, que é muito importante, né, gente? Num projeto. Sim. Para trazer mesmo esse realce para aquilo que vocês querem, né? Então, são peças estratégicas. E por que não ainda vai numa peça maior? É bom a gente usar a cor, continua isso, numa peça menor, estratégica, para mudar sempre? Sim, a gente é bem adepta dessa parte de usa cor,
mas em pontos estratégicos. Então, numa poltrona, numa almofada, né? Não peças muito grandes que depois você vai ter muita dificuldade para fazer a troca dela, enfim. Então, assim, o sofá é uma peça grande, é neutra sempre, quase que sempre nos nossos projetos. O piso também, a gente procura sempre trazer um piso neutro. E aí vai pontuando, né? De acordo com o gosto do cliente. Também tem cliente que não gosta de cor. Daí a gente foi o que eu falei, a gente direciona o projeto de acordo com o gosto de cada cliente. Mas a gente gosta, assim, de um ponto ou outro de cor, porque Nada muito pesado, né? Que é o Sim. que ficou, porque tem uma cor, é uma cor forte, né? É uma cor viva, mas você vê que ela não compromete em absolutamente nada com ninguém, sendo um ambiente extremamente integrado. Né? E eu acho assim, tem umas peças que são super estratégicas, assim, também, que eu acho que é legal a gente falar, né? Que é o uso dessas poltronas. Na verdade, esses banquinhos que estão lá na outra ponta, elas servem também de peseira para essas poltronas. Por isso Ela é que um estão no mesmo conjunto. tecido, inclusive. Elas são um São um conjunto. conjunto que eu posso brincar com a disposição. Exato. Isso é muito uma característica dos nossos projetos. Uhum. A gente gosta muito, assim, de usar peças que o cliente não fica amarrado àquele layout fixo. Então, que nem a gente tá falando do uso de cor, aí ela falou, às vezes a pessoa também não gosta muito, ou ela num determinado momento ela cansa. Então, a gente gosta de fazer um tipo de layout com peças que você consegue ir mudando isso. Né? Não só as almofadas é fácil, eu também posso tranquilamente pegar as almofadas de alguma suíte do cinema, na sala e da sala pro... Você muda a cara total, assim, né? E aí você não teve que mexer nessa estrutura grande do sofá e tal. Agora, tem peças menores que a gente adora brincar com elas, assim. É muito legal isso, você deixar elas dispostas de uma maneira que você consegue inverter com outro ambiente. Né? Eu acho que é bacana isso. E essa aqui, esses bancos é assim, que eu posso usar eles tanto de apoio para o sofá, eu quero esticar minha perninha ali, eu posso trazer ele lá num momento de descontração, tá ela e o marido, entendeu? Eu quero fazer isso na poltrona, também posso. Ou não, eu estou aí, ó, e é um banco comprido, né? Ele é grande. Então, assim, nada, eu crio mais 4 assentos aí num evento, numa festa, numa recepção que a cliente está fazendo, e eu consigo acomodar mais pessoas, né? E tudo isso se conversa, né? Esse ambiente conversa com o outro. Então, a gente consegue trazer o banco de lá para cá, a mesinha de lá para cá. A gente gosta de várias, você vê que a gente compõe as mesas de centro. Não tá mais, a gente não usa mais aquelas peças enormes de mesa de centro que você não consegue arrastar. Por quê? Tem uma pessoa sentada no sofá, quer apoiar um copo, puxa uma pecinha. A outra tá na poltrona, puxa outra pecinha. Então, a gente gosta dessa flexibilidade do mobiliário. Aí você põe uma peça, às vezes, muito grande, nem a pessoa que tá no sofá e nem a pessoa que tá sentada na poltrona consegue alcançar ela, sabe? Então, a gente gosta disso. E você pode ver que os tons das madeiras são iguais em todos, porque a gente vai conseguir, traz a mesinha da madeira de lá para cá e a de lá para... Faz essa brincadeira. Então, todos esses elementos precisam estar se conversando. Por isso que é tão importante na especificação a gente estar junto com esse olhar. Porque, às vezes, você não vai fechar de um fornecedor só, né? Aí mesmo, nessa casa, a gente tem 2 fornecedores de mobiliário. Porque você gosta do mobiliário de uma outra loja, que é diferente da outra, mas você gostou muito daquela peça da outra. Tudo bem, e tudo né? bem, só que as madeiras, os tecidos, os acabamentos, tem que ter uma conversa. Elas têm que se relacionar, senão fica esquisito. Parece que você comprou mesmo a sala num lugar e a cozinha, sei lá, a mesa em outro, entendeu? Não, essa cozinha é lindíssima também, né, meninas? Super moderna e também conversa com tudo. Com tudo. Integrado, tudo desde lá daquela marcenaria, da entrada que eu falei, você vê que isso vai, assim... passeando, né, nos detalhes, em toda a casa, né, então... E engraçado que o fornecedor, por exemplo, dessa marcenaria não é o mesmo daquela porta mimetizada, mas você não percebe a diferença. Exatamente. É isso que é importante, porque você não precisa fechar tudo num lugar só. Até porque a gente tem muita variação de preço no mercado, né? Então, assim, você quer, às vezes, investir mais numa peça, menos em outro. Então, você consegue... E às vezes
os fornecedores também têm os Soluções. não digo que são limitações, não é essa a palavra. Eles têm soluções, eles têm nichos diferentes, né? Então, alguns são especializados num determinado tipo de produto e o outro numa outra coisa. Então, por que não? Aparece a gente pega o melhor de todo mundo, né? É isso que a gente faz. E aí também o gerenciamento de todo esse pessoal, né? Que também, assim... Que isso É não os nada 150 fácil, né? grupos. A gente tem a cozinha de uma marcenaria, a sala de outra marcenaria, o sofá de outro fornecedor. E aí a gente vai, faz toda essa... Esse O meio de alinhamento campo. aí, né? Da linguagem. E essa escada, por si só, ela já é um projeto, né? Exato. E eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa especificação. Até que ponto ela não é perigosa também para a criança? Como que a gente pode proteger as laterais aí desses corrimões para garantir aí que as crianças também estão seguras? São diversas soluções, né, que a gente tem, né, de fechamentos, de acabamentos, né, mas nessa obra especificamente, a gente queria manter essa limpeza, né, ter Esse elemento sem ser invasivo dentro Exato, do né? projeto, Então, porque né? se você também fecha muito, então você também acaba perdendo esse projeto todo da escada. Essa Você leveza, perde, né? Essa questão desse andar, né? Porque quando você olha ela, você corre com o seu olho por ela toda. Mas isso só é possível por conta do uso do vidro, de você ter, né, um acabamento de inox. Se você fecha, você acaba. Então, essa análise toda, né, de você entender o todo é importante, né? Então, dessa maneira, você tem ela protegida. Em nenhum momento, eu subi e desci isso daí umas 20 vezes já. Então, assim, você se sente seguro. Até lá em cima, né, que você tem todo aquele corrimão de vidro. Então, assim, não é uma coisa que te dá um receio de ficar perto. Não, é bem seguro. Mas você tem essa coisa limpa, né? O olhar corre, né, como um todo. Isso é maravilhoso. A iluminação dela também, eu acho que é legal a gente falar. Os primeiros, né, degraus, né, esses patamares são maiores, para exatamente te tornar aconchegante e subir. Então, você entra num ambiente grande e vai afunilando para você Exato. subir. Isso torna ela também mais segura. Elas são pontuados os degraus diferentes com uma iluminação para... Né, para a pessoa, né, não cair, né? exatamente. Isso é segurança total, né? E na outra foto mostra também as pisadas, a gente vai pontuando uma sim, uma não, com a iluminação também para se tornar... Então não é só um detalhe estético, é um detalhe de funcionalidade, de segurança, de você ter aquele caminho pontuado para você subir, para você saber até onde você chegou. Exato. Por exemplo, no escuro, né? Você não precisa acender a casa inteira, enfim. Então, isso tudo é pensado, né? E aí a gente tem um andar de cima aí para atender essa família, que é um casal. São 2 gêmeos, né, que estão em crescimento e uma filha adulta. Isso mesmo. E aí a gente queria... Então, a gente tinha diversas características, necessidades né? específicas, né? Exato. Apesar, assim, dos quartos eles terem uma modulação muito semelhante, né? Então, acho que é legal a gente falar que a gente também tentou trabalhar essa coisa, assim, de não perder, não ficar uma coisa muito doida, cada um de um jeito, Não, a gente tem uma uniformidade, assim, né? Como fala? Uma característica em comum, né? Para todos os quartos. Mas cada um tem uma coisinha ali que é daquela pessoa. Então, isso é muito legal, né? Porque aí também não padronizou de vez, né? Então, tem a sua personalidade, né? Os meninos um gostava mais de verde, o outro mais de azul, eles gostam de futebol, como trazer isso, né? Então, para cada um deles, né? O quarto da menina, que já é adulta, né? Já é uma moça, então também trazer ali as características dela, de uma maneira que também não ficasse nem infantil, nem muito sério, né? Ficasse uma coisa bem bacana. Então, cada um tem o seu estilo aí, né? A gente tentou trazer um pouquinho do que é cada pessoa dessa família, né? Essa já é a suíte essa é a suíte master do casal.
também já é um pouco mais quente, né? Você vê que tem as cores já mais escuras. A gente usou também as cores duplas no tecido da cortina, que isso é bem bacana. Também é uma solução para a parte de baixo, que fica mais em contato com o chão, é mais escuro. Não é à toa, porque, né? Suja mais. Então, fica bonito, tem um detalhe. Aquela questão da solução que eu falei. A gente resolve um problema com uma solução estética, entendeu? Sim. E tudo se conversa, né? Assim, como uma mágica. E o closet aí, né? A gente vai chegando nos finalmente da apresentação desse super projeto aqui que elas trouxeram pra gente. E aí a gente tem closet aí pra todo mundo, Pra né? todo mundo. Pra ninguém ficar pra triste ninguém aí. ficar triste. Com a organização Um mais e falta de lindo espaço. um mais lindo que o outro, viu? Olha só. E para uma que casa, né, charme. que você vai, assim, é legal um closet aberto, que não é cheio de portas, porque você consegue ver o que você tem, é mais prático também. Claro, tem um fechamento fora, né, então essas roupas vão ficar todas bonitinhas, não vão empoeirar, mas é legal você ter, todos os closets são abertos, isso é uma característica legal desse projeto. Porque você consegue ver tudo que você tem, até porque você vai e volta, demora às vezes para voltar, então você deixa algumas peças, né? É legal que você já vê o que você tá deixando para quando você retornar para casa, né? Exato. E aí o home office, mobiliário, essa cadeira maravilhosa. Pedra também, a gente usou essa bastante mesa, pedra. gente. Essa mesa é lindíssima. Pedras exóticas, no lavabo também tem uma pedra verde maravilhosa que conversa também com o tecido das poltronas fora. Exato. Então, bem bacana. E os banheiros terminando aí. Ai, acho legal falar um pouco assim, né? Metais, desses né? metais que eles, na verdade, parecem uma alça, né? Parece um... Mas quando você... toalheiro É um toalheiro toalheiro térmico. E aí, na verdade, é uma sacada muito legal, que ele não fica naquela posição horizontal padrão, né? E nem então, com a cara de um toalheiro térmico. Ele parece só uma peça de você apoiar a toalha. Ele parece uma peça de tecido. design, assim. Ela é uma peça de design, né? Ele é uma peça maravilhosa e tem essa função aí tem essa função térmica. Ela aquece a toalha. Então, isso é bacana, por exemplo, porque é uma casa que você não vai ficar toda hora recolhendo, lavando toda hora. Então, você põe ela estende ela depois do banho e ela já seca no toalheiro. E aí, em determinada situação, o toalheiro tá na horizontal, em determinada situação, ele tá na vertical, né? Então, nessa situação, ele tá na vertical, e aí você põe ela como você pode vestir. Não que seja o caso, né? Mas, assim, algumas situações, né? Algumas obras, a gente não tem parede para colocar ele na horizontal. E ele tem uma medida padrão para caber uma toalha. E, às vezes, a gente não tem esse espaço. Então, assim, é uma solução, assim... maravilhosa, porque é o que eu tô dizendo, é uma peça linda, também, né? É uma peça linda, e essa versatilidade de você poder colocar ela das duas maneiras é maravilhoso. Aqui, propositalmente, foi colocado ele na vertical justamente para ficar essa coisa de nossa, mas o que é isso? O que é isso? Para que isso serve, né? Isso é muito, muito interessante, isso é muito legal. É bem assim, você joga a toalha, né? Não, e fora que, né, você toma um banho, aí você pega a toalha quentinha. Na horizontal, ó. Exato, o reflexo ali no espelho, ele tem. No espelho ele tá na Exato, horizontal. é a mesma peça. Você vê como ela, né? Eu gosto muito dessa coisa de você colocar uma coisa que instiga, assim, né? Nossa, mas o que será que é isso? Pra que serve? Isso funciona, né? Eu acho que fica essa coisa. Isso é maravilhoso. Né? E assim, ele é aquecido, ele não tem nenhum fio aparecendo, nenhuma tomada, tudo isso também é pensado para ficar na obra. Um pontinho naquela altura, para ser instalado naquele ponto. Tudo isso é determinado. Nada é por acaso. E aí a junção de tantas coisas maravilhosas, né? Ficou lindíssimo, esse resultado. Eles são bem limpos, né? A gente tem uma linguagem bem clean aí. E esse é o lavabo, né? Terminando aí para vocês com essa pedra. Que lavabo. Que lavabo encantador, né? Olha. Acho que é legal a gente falar que esse é
Não é exatamente um papel de parede, ele é um painel super, super personalizado, assim, você vai lá, você escolhe um determinado padrão, mas aí ele é fabricado para você, ele não tá lá na Exclusivo. máquina Nas rodando, medidas do não, seu espaço. entende? Então, assim, esse lavabo, assim, Essa folhagem é um ela está posicionada nesse canto, para onde ela ia ter mais visibilidade, né? E você vê que ela vai diminuindo, né? Então, o Conforme vai espelho... chegando o espelho. Exato. Exato, né? Isso tudo foi pensado porque é um painel e não um papel pronto. Exato. Acabou. Menina, que legal. que presentaço. Edição melhor que essa eu acho que para verão, para férias, não Acho que há, tem tudo né? a ver, Tem né? tudo a ver. Tem tudo a ver. E eu queria que vocês deixassem aqui para essa câmera as redes sociais de vocês, site, enfim, aonde a gente encontra e contrata a Protea. Nosso site é www.protearquitetura.com.br e as redes sociais, Instagram, né, é protea_arquitetura. E chegando ao final aqui, e um agradecimento especial, né, aos parceiros desse escritório, que tem sempre projetos com eles. Sim. Alamanda, Aromiarte, Casa Pinese, Sala Bela, Estúdio 483 e Estabilitar. Meninas, muito obrigada. Olha, vai ter muito projeto bom para a gente apresentar aqui em 2024 desse escritório. E sucesso. Deus abençoe vocês e a família de vocês. Amém. Obrigada. Tá? Pra você Obrigada. também. Gente, te espero. Próximo episódio aqui, Casa Vida Prática, com conteúdo bom, bombástico, para esse ano aí muito especial. Até mais, até breve.